Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos explorar alguns dos lugares mais assustadores e macabros do mundo. Desde castelos assombrados até ilhas misteriosas, esses locais são conhecidos por suas histórias horripilantes e atividades paranormais. Se você é fã de coisas assustadoras e quer experimentar um pouco de arrepios, fique com a gente e conheça esses lugares aterrorizantes. Castelo de Bren. O Castelo de Bren é um imponente castelo medieval situado na Transilvânia, na Romênia. É um dos mais famosos castelos do mundo, principalmente por sua conexão com o lendário vampiro Drácula, criado pelo escritor Bram Stoker, em seu livro homônimo. O castelo, que foi construído no século XIV, já foi palco de muitas batalhas e conflitos ao longo de sua história. Em 1920, tornou-se a residência da Rainha Maria da Romênia, que o transformou em um local de veraneio e o renovou em estilo renascentista. A lenda do vampiro Drácula, no entanto, é o que realmente atrai milhares de visitantes ao Castelo de Bren todos os anos. De acordo com a história, o castelo serviu de inspiração para o livro de Bram Stoker, que se baseou na vida do príncipe Vlad III, também conhecido como Vlad o Empalador. Vlad era um governante sanguinário e cruel, que ficou famoso por empalar seus inimigos. Sua história acabou inspirando o personagem do Conde Drácula. O Castelo de Bren é aberto à visitação e oferece uma experiência única para aqueles que buscam um pouco de aventura e história. Os visitantes podem percorrer os corredores e salões do castelo, que foram mantidos em grande parte de sua forma original, e aprender mais sobre a história e lendas associadas ao lugar. A vista do castelo, com suas torres e paredes de pedra, é simplesmente espetacular e proporciona uma atmosfera mágica e assustadora. O Castelo de Bren é um local fascinante e histórico, que atrai turistas de todo o mundo em busca de mistério e lendas sobre vampiros. É um lugar que vale a pena visitar, não apenas para os fãs da história do Conde Drácula, mas também para aqueles que apreciam a arquitetura e a história medieval. Cemitério Highgate. O cemitério Highgate é um dos cemitérios mais famosos e antigos de Londres, na Inglaterra. Foi fundado em 1839 e é conhecido por sua beleza gótica e arquitetura vitoriana, com monumentos imponentes e jardins cuidadosamente projetados. No entanto, o cemitério também é conhecido por suas lendas e histórias sombrias, que adicionam um ar de mistério e intriga ao local. Há muitas lendas sobre o cemitério Highgate, incluindo histórias sobre vampiros e atividades paranormais. A lenda do vampiro de Highgate ganhou notoriedade na década de 70, quando muitos relatos surgiram de avistamentos de um vampiro que supostamente habitava o cemitério. A lenda atraiu muitos curiosos e investigadores do sobrenatural para o local, que exploraram as criptas e túmulos em busca de evidências do vampiro. Outra lenda popular do cemitério Highgate é a do fantasma da Dama de Branco, que supostamente assombra a entrada principal do cemitério. Acredita-se que o fantasma seja o espírito de uma mulher que foi vista vagando pelo local em trajes vitorianos brancos. Além das lendas e histórias sombrias, o cemitério Highgate também tem uma história rica e fascinante. Muitas pessoas famosas estão enterradas no local, incluindo o escritor Douglas Adams, o poeta Samuel Taylor Coleridge e o pai do comunismo Karl Marx. O cemitério também foi palco de muitos eventos históricos, incluindo protestos políticos e manifestações públicas. O cemitério Highgate é um lugar fascinante e sombrio, que atrai turistas e curiosos de todo o mundo. Seja por sua arquitetura impressionante, por suas lendas sombrias ou por sua história rica e diversa, o cemitério é um lugar que vale a pena conhecer. Cemitério Greyfriars. O cemitério de Greyfriars em Edimburgo, na Escócia, é um lugar que atrai visitantes em busca de histórias e lendas assustadoras.
Além de ser considerado um dos lugares mais assombrados do Reino Unido, o cemitério é também conhecido por sua conexão com a série Harry Potter. De acordo com a autora J.K. Rowling, a inspiração para o personagem Lord Voldemort veio de um homem chamado Tom Riddle, cuja sepultura pode ser encontrada no cemitério de Greyfriars. Mas a conexão entre o cemitério e Harry Potter não para por aí. Muitos fãs da série acreditam que o cemitério pode ter inspirado alguns dos cenários mais sombrios dos livros e filmes de Harry Potter, como a Floresta Proibida e o cemitério de Little Rendelta. No entanto, a história do cemitério de Greyfriars é rica em lendas assustadoras e eventos sobrenaturais que vão além de Harry Potter. O fantasma de George Mackenzie, um notório perseguidor de Covenanters, é conhecido por assombrar a área e muitos visitantes relatam sentir uma presença sinistra enquanto caminham pelo cemitério. Há também relatos de avistamentos de fantasmas e outras ocorrências inexplicáveis que continuam a intrigar e assustar as pessoas até hoje em dia. Outra curiosidade bastante popular no cemitério é a história de Bob, que foi um cão que viveu no século XIX e ficou conhecido por sua lealdade ao seu dono, John Gray, que era zelador do cemitério. Após a morte de Gray, Bob permaneceu junto ao túmulo de seu dono no cemitério por 14 anos, até sua própria morte em 1872. Bob é considerado um símbolo de lealdade e devoção, e sua história é lembrada até hoje pelos visitantes do cemitério. O cemitério de Greyfriars é um lugar fascinante e assustador, que atrai visitantes em busca de histórias e lendas sobrenaturais. Sua conexão com a série Harry Potter apenas acrescenta mais uma camada de mistério e intriga. Mansão Winchester. A Mansão Winchester é uma casa histórica localizada em San José, na Califórnia, que se tornou famosa por sua arquitetura incomum e por ser considerada um dos lugares mais assombrados do mundo. A casa foi construída pela viúva do empresário William Wirt Winchester, Sarah Winchester, que supostamente acreditava que estava amaldiçoada pelos espíritos das pessoas mortas pelos rifles da empresa de seu marido, a Winchester Repeating Arms Company. Sarah supostamente consultou médiuns e espiritualistas, que a aconselharam a construir uma casa sem fim, para afastar os espíritos vingativos. A construção da casa começou em 1884, e continuou por quase 40 anos, até a morte de Sarah em 1922. A mansão Winchester é uma mistura de estilos arquitetônicos, com muitos quartos, corredores sem saída, escadas que levam a lugar nenhum, portas que abrem para paredes, e outras características estranhas que parecem ter sido projetadas para confundir ou desorientar os espíritos. A casa foi aberta ao público como atração turística em 1923, pouco depois da morte de Sarah, e desde então tem sido uma das atrações mais populares de San José. Muitas pessoas relatam avistamentos de fantasmas e atividades paranormais na casa, como vozes estranhas, portas que se abrem e fecham sozinhas, e aparições de uma mulher de preto, que se acredita ser Sarah Winchester. A mansão Winchester é uma das casas mais misteriosas e intrigantes do mundo, e atrai visitantes de todo o mundo, que desejam experimentar a estranha atmosfera da casa e talvez até mesmo encontrar alguns dos espíritos que supostamente a habitam. Catacumbas de Paris. As catacumbas de Paris são um labirinto subterrâneo que se estende por cerca de 320 quilômetros sob a cidade de Paris, na França. O local é uma rede de túneis, que foi originalmente criada no século XVIII para servir como depósito para os restos mortais de aproximadamente 6 milhões de pessoas, cujos ossos foram transferidos das sepulturas da cidade para as catacumbas, para aliviar a superlotação dos cemitérios. A visita às catacumbas de Paris é uma experiência única e sombria, que proporciona aos visitantes uma viagem pela história e cultura parisiense. O caminho pelos túneis é cheio de crânios e ossos empilhados artisticamente, com uma atmosfera arrepiante, que pode fazer a pele de qualquer um se arrepiar.
É uma experiência emocionante para aqueles que gostam de história, arqueologia, e é claro, para aqueles que procuram um pouco de emoção e medo. Além de sua fama como atração turística, as catacumbas de Paris também têm um lugar importante na história da cidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, a rede de túneis foi usada pelos membros da resistência francesa para se esconder dos nazistas. Muitos desses túneis permanecem fechados ao público e inexplorados até hoje, adicionando um ar de mistério e perigo às catacumbas. As catacumbas de Paris são um lugar fascinante e sombrio, que oferece aos visitantes uma experiência única e inesquecível. É um lugar que atrai turistas de todo o mundo e tem uma história rica e única, que vale a pena conhecer. No entanto, é importante lembrar que as catacumbas são um lugar perigoso e desorientador, e é necessário seguir todas as instruções e orientações dos guias para garantir uma visita segura. Ilha das Bonecas. A Ilha das Bonecas é uma ilha localizada nas proximidades da cidade do México, no México, que é famosa por sua reputação assustadora e fascinante. A ilha é conhecida por suas muitas bonecas penduradas nas árvores, paredes e outros lugares, dando à ilha uma aparência sinistra e macabra. A ilha é acessível somente por barco, e muitas pessoas visitam o local para experimentar sua atmosfera única e arrepiante. A história por trás da Ilha das Bonecas é tão assustadora quanto sua aparência. Acredita-se que a ilha era originalmente habitada por um único homem, chamado Dom Julián Santana Barrera. Dizem que, em um dia de verão, ele encontrou o corpo de uma menina flutuando no canal, próximo à ilha. Depois disso, ele começou a ouvir vozes, e acreditar que o espírito da menina o estava assombrando. Ele então começou a colecionar bonecas de brinquedo que encontrava na região e as pendurou pela ilha, para afastar os espíritos. Com o tempo, a coleção de bonecas cresceu e se espalhou por toda a ilha, tornando-a ainda mais assustadora. Após a morte de Dom Julián Santana Barrera em 2001, a ilha se tornou uma atração turística popular. As pessoas visitam a ilha para ver as bonecas e sentir a atmosfera sinistra que envolve o local. Há muitas histórias de avistamentos de fantasmas e atividades sobrenaturais, incluindo relatos de bonecas que se movem sozinhas e sussurros vindos das árvores. A Ilha das Bonecas é um lugar intrigante e perturbador, que fascina e assusta as pessoas ao mesmo tempo. Seu ambiente único e misterioso faz com que muitos visitantes voltem a visitar o local várias vezes, em busca de mais experiências sobrenaturais e histórias arrepiantes. Ilha de Poveglia. A Ilha de Poveglia é uma pequena ilha localizada na Lagoa de Veneza, na Itália, que tem uma história sombria e macabra. Durante a Idade Média, a ilha era usada como um local de quarentena para pessoas com doenças contagiosas, como a peste bubônica. A ilha se tornou um lugar de isolamento forçado, onde as pessoas eram enviadas para morrer ou sobreviver às doenças, em condições desumanas e sem nenhuma assistência médica adequada. Mais tarde, no século XVIII, foi construído um hospital psiquiátrico na ilha, onde se diz que aconteceram experimentos cruéis e inumanos com os pacientes. Os médicos do hospital conduziam procedimentos bizarros em pacientes, como a trepanação, que envolvia a perfuração do crânio, para aliviar a pressão intracraniana. Eles também praticavam a lobotomia, onde partes do cérebro eram retiradas na tentativa de curar doenças mentais. O hospital operou por muitos anos, mas acabou sendo fechado em 1968. Desde então, a ilha ficou abandonada, mas se tornou um destino popular para os caçadores de fantasmas e entusiastas do paranormal. Muitas pessoas relatam ter sentido uma presença maligna na ilha, e há muitas histórias de atividades paranormais, incluindo vozes, ruídos estranhos e aparições de fantasmas. Algumas pessoas relatam ter visto uma figura sombria caminhando pelos corredores vazios do hospital, enquanto outras ouvem sussurros em seus ouvidos.
A ilha de Poveglia é tão temida que é proibido visitá-la sem permissão do governo italiano. No entanto, alguns aventureiros corajosos ainda se arriscam a entrar na ilha, apesar do risco de multas e prisão. A ilha é conhecida por ser um dos lugares mais assombrados da Itália e uma das mais assustadoras do mundo. Conte pra gente, quais destes lugares você gostaria de conhecer ou nem chegaria perto?